Quando a gente pensa no Cavaleiro da Fome, a imagem que vem à cabeça é de uma praga, né? Uma maldição divina. Mas e se a verdadeira identidade dele for algo muito mais humano? E por isso mesmo, muito mais chocante. Vamos mergulhar fundo para desvendar o segredo por trás do cavalo preto do Apocalipse. Olha, antes de abrir qualquer texto antigo, vamos começar com uma pergunta que nos assombra hoje, agora. Como é que pode, num mundo que parece ter tanto, que produz tanto, a fome ainda ser uma realidade tão devastadora para tanta gente? E os números só tornam essa pergunta mais gritante. Atualmente, a nossa produção de alimentos seria suficiente para alimentar 10 bilhões de pessoas. Isso é muito mais gente do que existe no planeta hoje. Então, na teoria, a gente vive num mundo de fartura. Mas aí vem a realidade. 800 milhões de pessoas. Esse é o número de gente que vai dormir com fome hoje à noite. E esse contraste brutal joga na nossa cara uma verdade bem desconfortável. O problema não é a falta de comida. Nunca foi. O problema é como ela chega. Ou melhor, como ela não chega nas mãos de quem precisa. É exatamente aqui que um texto de quase 2000 anos se torna assustadoramente atual. O capítulo 6 do Apocalipse parece ter uma chave para a gente entender esse nosso dilema. Então vamos olhar com mais atenção o que ele realmente está descrevendo. Vamos prestar atenção nos detalhes. Um cavalo preto, uma balança na mão do cavaleiro e uma transação financeira, com preço e moeda. Isso não soa como uma catástrofe natural, né? São elementos de uma coisa que a gente conhece muito bem, um sistema econômico. E aqui vem a primeira grande virada na nossa investigação. Aquela balança não é um símbolo místico do destino. Não, ela representa a coisa mais humana que existe. O comércio, a economia. O sistema que nós mesmos criamos e alimentamos. Então, o ponto crucial é este. O cavalo preto não é um demônio da fome enviado para punir a humanidade. Ele é o resultado, a consequência direta de um sistema que decidiu que o lucro vale mais que a vida. Um sistema que, no fim das contas, coloca uma etiqueta de preço no pão de cada dia. Para a gente aprofundar essa ideia, vamos agir como detetives e buscar mais pistas. E para isso, vamos recorrer a antigos estudiosos judeus, que séculos atrás já tinham interpretações sobre justiça e economia que parecem ter sido escritas ontem. A nossa primeira pista vem do Midrash. E olha que incrível! Para esses sábios, a cor preta não era sobre luto ou morte. Era sobre opressão. A cor de um povo que perdeu sua cultura, suas leis, sua identidade. E essa perda de dignidade levou ao colapso da produção, gerando a fome. Ou seja, a fome de pão começa com a fome de identidade. Agora a gente vai para o Talmud, uma enciclopédia da sabedoria judaica. Ele lista 7 tipos diferentes de fome. A maioria a gente até entende: seca, guerra, praga. Mas tem uma ali no meio que se destaca, que é diferente de todas as outras. E os sábios se perguntaram, de todas essas, qual é a pior? Qual é a mais devastadora? E a resposta deles é terrível. A pior fome, dizem eles, é a que vem da injustiça. Porque na fome de seca, a gente reza, a gente espera por chuva. Mas na fome de injustiça, a gente só pode sentar e assistir, de mãos atadas, enquanto uma pessoa acumula o que seria a nossa sobrevivência. É a impotência que torna essa fome a pior de todas. A nossa terceira pista vem do Zohar, um texto místico que pinta uma imagem muito poderosa. Ele diz que a balança do cavaleiro é a própria balança da justiça econômica. É simples. Quando um lado da balança desce, pesado com a riqueza acumulada, o outro lado, o dos pobres, sobe, vazio. Não é mágica, é física econômica. E agora a gente chega na prova final. A peça que amarra tudo isso. A realidade econômica por trás daquela moeda citada no texto. O tal do denário. A matemática aqui é cruel de tão simples. 1 denário. Era esse o pagamento por um dia inteiro de trabalho braçal. E o que um denário comprava? 1 litro de trigo, mal suficiente para alimentar uma única pessoa por um único dia. E a família? E o aluguel? E se alguém ficasse doente? Não sobrava nada, absolutamente nada. E aqui está o coração do problema. O sistema que o cavalo preto representa não foi feito para a vida, para o crescimento, para a prosperidade. É uma economia de pura e simples sobrevivência. Um sistema que prende as pessoas num ciclo sem fim de trabalhar o dia inteiro só para não morrer de fome e poder trabalhar no dia seguinte. É a injustiça transformada em sistema. E para não restar nenhuma dúvida, um outro autor daquela mesma época descreveu essa exata situação, e a semelhança é de arrepiar.
Tiago, o irmão de Jesus, escreve que o salário roubado não fica em silêncio. Ele clama. Parem para pensar um pouco nisso. O terceiro selo não é Deus mandando a fome. É o clamor da nossa própria injustiça, dos nossos sistemas, que sobe tão alto que chega aos céus. A crise é uma criação nossa. Então, peraí. Se a fome do cavalo preto é o resultado de um sistema humano, isso quer dizer uma coisa muito importante. Ela não é inevitável. Não é uma sentença. Se nós a criamos, nós podemos mudá-la. A questão é, como é que a gente faz para virar essa balança? A solução começa com atitudes bem práticas. Primeiro passo, parar com o acúmulo excessivo. O que sobra em uma casa pode ser a salvação de outra. Segundo, comprar de quem produz perto, fortalecer a economia local, fazer o dinheiro circular na comunidade. E terceiro, talvez o mais importante de todos, exigir justiça. O terceiro selo não é uma profecia para a gente ficar esperando. É um problema para a gente resolver. Bom, até agora a gente já viu a busca cega por vitória, a guerra que ela inevitavelmente traz e a injustiça econômica que alimenta tudo isso. O que acontece quando esses três cavaleiros cavalgam juntos? Bem, aí um quarto cavaleiro aparece, e ele é conhecido como o Cavalo Pálido. O que ele representa, isso a gente descobre na nossa próxima análise.